Olá, espero que todos estejam bem, como vão? Primeiramente, eu queria parabenizar vocês pelo fórum, gostei bastante. Já avaliei algumas respostas, mas achei bem produtivo, bem interessante. Vocês realmente compreenderam, né, o recado do filme, muito legal. Fiquei muito feliz com o fórum. Hoje a gente vai falar de agentes de risco, tá? Quando a gente fala de risco, a gente associa a palavra perigo, né? É meio que inerente essa associação. Então, o dicionário ele nos traz o seguinte, que perigo é o estado ou situação que inspira cuidado. E o risco é perigo ou possibilidade de perigo. Então, um de fato, né, está atrelado ao outro. E qual que é o conceito de risco, né? Toda e qualquer possibilidade de que algum elemento ou circunstância existente no dado processo e ambiente de trabalho possa causar dano à saúde, seja através de acidentes, doenças, do sofrimento dos trabalhadores ou ainda através da poluição ambiental, né? Qual que é a divisão? Quais os tipos de riscos que temos, né? Temos os riscos físicos, químicos e biológicos, que esses são considerados riscos ambientais, e temos os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes. Risco físico, tá? A gente tem aí ruído, vibração, radiação ionizante. O ruído ele é definido como um som indesejável, né, produto das atividades diárias da comunidade. Som representa as vibrações mecânicas da matéria através do qual ocorre o fluxo de energia na forma de onda sonora, tá? Vibração é qualquer movimento que o corpo escuta em torno de um ponto fixo. Esse movimento pode ser regular ou irregular, quando não segue um padrão exatamente determinado. Irradiação ionizante são emissões de energia em diversos níveis, né? Ultravioleta, raio-x, raio gama, partículas alfa, beta, enfim, capazes de contato com elétrons de um átomo, né? Provocando a ionização dos mesmos. A radiação não ionizante, né? Ao contrário da anterior, não tem poder de ionização, pode causar contrações cardíacas, debilitação do sistema nervoso central, catarata, né, ou até mesmo morte. Fator determinante é o tempo de exposição. Então, de acordo com a quantidade de tempo que o paciente fica exposto a essa radiação não ionizante, ele pode até ir a óbito. Outra coisa importante também, que a gente já tem relatos, né, da radiação não ionizante em pacientes que descobrem um CA, né, CA de pele, tá bom? Pressões anormais, né? A hipobárica e a hiperbárica. São elevadas altitudes, né? Que provocam coceira na pele, dores musculares, vômitos, hemorragias pelo ouvido, ruptura do tímpano, enfim. E a hiperbárica, né? Que é o mergulho e uso de ar comprimido, que também os dois excessos, né? A gente tem alterações no nosso sistema. A gente vive em constante equilíbrio com o nosso sistema. Então, tanto a pressão hipobárica, né, que são de pressões que são de elevadas altitudes, como a hiperbárica, né, são a de baixas altitudes, a gente tem alterações no nosso sistema, né, uma vez que o nosso sistema o equilíbrio dele não é nessas altitudes e nem nessas partes altas nem submersas. Porém, a gente sabe que o ser humano, né, ele pode se adaptar a algumas situações. Então, as pessoas que vivem lá naquelas cidades que a altitude de fato já é diferente da nossa altitude aqui, elas já se adaptaram, né, a aquela determinada situação e conseguem sobreviver lá. Exemplos, né, de riscos nos locais de trabalho, de riscos físicos, né? Temperaturas extremas, calor, frio e umidade podem provocar fadigas, podem provocar estados gripais, né?
acontecem geralmente, né, em trabalhos que são ao ar livre, em ambientes fechados com ar-condicionado, ou trabalho junto a fornos, a caldeiras e outras fontes de calor, como siderúrgicas e fundições. O ruído, né, que pode dar o efeito de surdez, nervosismo e estresse, realmente é estressante e desconfortante a zoada, tá? Geralmente acarretam, né, trabalhadores de máquinas, por mais que eles usem o EPI, o abafador do som, mesmo assim podem apresentar alterações. As pressões anormais, né, que são os aforgamentos, distúrbios neurológicos, embolia pulmonar, geralmente estão relacionados a profissionais mergulhadores subaquáticos ou socorristas, né, que trabalham aí socorrendo em alto mar. As vibrações, né, que acarretam distúrbios osteomoleculares, com operadores de ônibus, de algumas máquinas, né, e alguns transportes, e a umidade, que pode acarretar efeitos metabólicos e endócrinos, né, que aí vai depender do setor que você trabalha, né, assim, os setores submersos, né, pessoas que trabalham naqueles locais que possuem animais, né, aquáticos, marinhos, e precisa estar em constante tempo dentro da água, dando os cuidados, enfim. As radiações ionizantes, né, vão ter efeito para a saúde, como eu falei, o câncer e vários outros tipos, né, geralmente indústrias nucleares, trabalhadores da saúde que trabalham diretamente ligados no raio-x ou que lidam com o material do raio-x, o material radioativo. Por isso que a gente precisa usar uma proteção de chumbo para realizar o raio-x, né, quando o profissional se encontra dentro da sala. E a sala de raio-x ela é chumbada, que a gente chama, na proteção da estrutura física da sala. Ela possui uma camada de chumbo, que é para não deixar esses raios, né, saírem da sala, e o colete de chumbo para quem está lá dentro, para não permitir que esses raios penetrem. As radiações não ionizantes, né, como ondas eletromagnéticas e ondas de rádio, bem como o infrassom e o ultrassom, geralmente acarretam problemas neurológicos. Né, os trabalhadores que estão susceptíveis a esse tipo de risco, né, são eletricitários, trabalhadores próximos à subestação de eletricidade e extração de transmissão. Né. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês darem uma olhadinha, né? Bastante zoada esse aparelho provoca a umidade, né? Exposição a temperaturas, a ruídos, né? E a barulhos também, tá bom? Os riscos químicos, né, são substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo, por exemplo, crônica ou acidentalmente, né, pela via respiratória, nas formas de poeira, fumo, névoa, neblina, gases, vapores inúmeras, né, ou que pela natureza da atividade ou da exposição elas possam ter contato ou serem absorvidas pelo organismo através da pele por ingestão. Né, também inclui os riscos químicos desencadeadores de explosões de incêndio. E quais os efeitos dos riscos químicos para a saúde? Efeitos decorrentes de acidente químico, como explosão e incêndio, né? Contaminações químicas, gerando efeitos carcinogênicos, teratogênicos, sistêmicos, né? Como os neutróxicos, irritantes e asfixiantes, anestésicos, alergizantes, entre outros. Tá? As categorias que estão suscetíveis a esse tipo de risco, a indústria, né, petroquímica e petroquímica, né, de petróleo, os garimpos, as minas, os minérios, né, inclusive a gente tem próximo, né, a gente aqui, desculpa gente, a gente tem próximo a gente aqui uma cidade que é Caetité, que lá tem falam, né, hoje não mais, mas que tinha um minério lá e que tiveram muitas pessoas contaminadas
por conta da radiação, né, desse minério. Um exemplozinho de risco químico, né, ácido nítrico mais um solvente orgânico. É muito importante que a gente identifique todo o frasco, né, não só no nosso ambiente de trabalho, mas no nosso domicílio, na nossa casa, porque alguém pode chegar lá para pegar, você sabe o que é, mas a pessoa não sabe, pode confundir os líquidos, né, e acabar causando um estrago muito grande. Os agentes agressivos, como eu falei, né, pó, névoa, fumo, gás e vapor. As neblinas que acabam sendo a condensação, né, depois que entram em contato com a superfície. Os riscos biológicos, né, são micro-organismos patogênicos, né, as bactérias, fungos, protozoários, vírus, bacilos, entre outros. Quais os efeitos que eles trazem para a saúde? Doenças contagiosas de diversos tipos, né, inclusive gripe, né, e resfriados. Podem atingir setores de trabalhadores em ambiente fechado, com ar-condicionado, mas também podem atingir profissionais da saúde de laboratórios, né, em pesquisa pública, análise clínicas, ou que lidam diretamente com vírus, né, que é o que a gente tá vivendo hoje. É um risco biológico. A gente que trabalha com Covid é um risco biológico que a gente está suscetível a adquirir, tá? Outro risco biológico são animais peçonhentos, porque possuem veneno, né, na sua picada, e um bom efeito seria o envenenamento, né, por picada, a exemplo de cobra e escorpião. Categoria de trabalho são os trabalhadores agrícolas, né, geralmente por picada de cobra. E a presença de vetores também entra como riscos biológicos, né, os mosquitos, os ratos e outras mordidas de animais. A gente tem aí o Aedes aegypti, né, que transmite a dengue, ratos transmitem leptospirose, né, que são doenças contagiosas. E quem está suscetível a esse tipo de patologia geralmente são os profissionais carteiros, né, que precisam se ver em algumas situações para entregar, ou, ou pessoas que trabalham com os próprios animais, né, em cativeiro para poder realizar pesquisas, também se encaixam. Aqui a gente tem, né, uma imagenzinha dos tipos, né, de agente biológico, bactérias, né, bacilos, enfim. E o ratinho aí simbolizando, né, a leptospirose. Outros riscos biológicos também, as imagens, tá vendo? Isso aí é tudo doença, né, adquirida por algum desses que eu falei agora, tá bom? E os riscos ergonômicos, né, são os esforços físicos, posturas forçadas e movimentos repetitivos que a gente tem como efeito, né, problemas de coluna e problemas musculares. As categorias que geralmente pode sofrer esse tipo de risco são os estivadores, carregadores, né, trabalhadores de linha de montagem, postos de trabalho mal projetados em geral e com trabalho estático ou repetitivo ou sem proteção. Né? Hoje em dia já existe um colete protetor que o empregador pode estar fornecendo para o funcionário, está fazendo uso, né, para poder ele se proteger de certa forma durante os movimentos do seu trabalho diário. Aqui é um exemplozinho, né? Os riscos mecânicos, né, são acidentes com quedas, acidentes com veículos e acidentes com máquinas. Né? Os efeitos são de fato traumatismos de diversas formas, de diversas maneiras, em diversos locais, e podem até levar ao óbito. Tá? Geralmente estão atrelados, né, aos servidores da indústria, da construção civil, motorista de transporte coletivo, operador de máquinas em vários setores, como metalúrgico e agricultura,
e trabalhadores em geral, porque ninguém está livre, né, de um acidente com veículo, de certa forma. Aqui alguns exemplos, né, para vocês verem, né. Aqui foi um acidente de trabalho, aqui também, esse tipo de acidente eu já vi pessoalmente, né, geralmente, tanto aquelas máquinas que cortam papel quanto moedores, né, de carne nos açougues, acontece, infelizmente acontece. Uma conhecida minha, inclusive, aconteceu isso aqui com moedor de carne, tá? As vias de penetração dos agentes agressores. Elas podem nos atingir de forma cutânea, que é através da pele, de forma digestiva, né, que é a ingesta, e a gente tem a ação digestiva, né, a gente come, ingere via oral aquela determinada aquele determinado agente agressor, e respiratória, né? E quais os fatores que influenciam na agressividade, né, de cada agente? A sensibilidade, obviamente, a sensibilidade de cada pessoa, o tempo de exposição, quanto tempo o trabalhador ficou exposto, né, a pessoa ficou exposta àquele agente agressivo, o tipo de agente agressivo no sentido de concentração, né, natureza do risco que ele provoca e a intensidade dele. E os limites de tolerância, né, são os valores definidos em razão da natureza, concentração ou intensidade e o tempo de exposição ao agente, onde a grande maioria das pessoas expostas a esses limites não sofrerão nenhum dano ou saúde durante toda a sua vida laboral. Então, cada pessoa ela tem o seu limite de tolerância para determinado agente agressor. Por exemplo, um movimento repetitivo. Você tem o seu limite até onde você vai conseguir fazer aquele movimento repetitivo sem lhe causar um dano, né? Porém, você tem ali seu limite de tolerância que a partir dali já vai lhe causar um dano, certo? O ruído. O ruído elevado, né, pode produzir uma redução na capacidade auditiva do trabalhador. Quanto mais altos os níveis encontrados, maior o número de trabalhadores que apresentarão início de surdez profissional e menor o tempo que este e outros problemas aparecerão. O agente ruído ele é dividido em dois critérios, né? O ruído contínuo ou intermitente e o ruído de impacto. Tá? O ruído contínuo ou intermitente ele é considerado ruído de acordo com o processo produtivo. Exponha o trabalhador a níveis de pressões sonoras durante todo o seu ciclo de trabalho, sem grandes interrupções. Então é aquele ruído constante o tempo inteiro, que fica o tempo inteiro você observando aquele ruído. E o ruído de impacto ele é definido como pico de energia com duração inferior a 1 segundo, cuja repetição se dá em intervalos superiores a 1 segundo. Então são aqueles ruídos naquele tipo de máquina que faz aquela zoada, tem um momento que para rápido e faz a zoada novamente. Qual o limite de tolerância por decibéis de ruído, né, do ruído contínuo intermitente? Então, a 85 decibéis é suportável 8 horas, a 90, 4 horas, a 95, 2 horas. E aí a gente vai subindo, né? Não é permitido o ruído acima de 115 decibéis, que é suportável por 7 minutos apenas. O ruído, né, de limite de tolerância de impacto, ele tem um limite de tolerância de 130 decibéis, o circuito linear, circuito de resposta para impacto de 120 decibéis, circuito de compensação e circuito de resposta rápida. O ruído de impacto, que é aquele ruído que eu falei que vai e volta, a gente suporta um pouco a mais de decibéis, como vocês podem observar, né, de 120 a 130 decibéis. Porém, a gente suporta decibéis na altura maior, porém o impacto
se extrapolado, né, esse padrão, ele é maior também. Ruído, leitura e tipos de avaliações. Né? Os equipamentos usados para as autoavaliações do ruído, que são o decibelímetro e o audiosímetro, as formas de operação desses equipamentos para análise de ruído contínuo ou intermitente de impacto é feita de duas formas. Né? O circuito de compensação A e o circuito de resposta lenta, né, slow, usado para avaliação de ruído contínuo ou intermitente. O circuito de compensação B, que é o de resposta rápida, fast, que é usado para avaliação do ruído de impacto. A vibração. As vibrações podem afetar o conforto e a eficiência, com consequência a redução do rendimento do trabalhador e pode causar efeitos adversos à saúde. Né? Podem ainda progressivamente causar desordem irreversível nas funções fisiológicas, quando de exposição intensa às mesmas. Existem dois tipos de vibração: a vibração de corpo inteiro e a vibração localizada. Né? E quais os limites de tolerância? Os limites de tolerância definidos têm por base o limite de exposição elaboradas, né, pela Organização Internacional para a Normalização em suas normas da ISO 2631, que é a vibração de corpo inteiro, e a ISO 5349, a vibração localizada. Radiação ionizante e não ionizante. A radiação ionizante são provenientes de fontes radioativas naturais e artificiais, né, como raio-x, gama, beta, urânio, polônio, césio, entre outros. Já a radiação não ionizante são os de natureza eletromagnética, como radiofrequência, micro-ondas, infravermelha, ultravioleta e laser. Né? Seus principais efeitos no corpo humano causam o câncer, né? Causam a incidência de câncer, queimaduras na pele ou nos olhos. A radiação ionizante e o limite de tolerância dela. Conforme a portaria 3214, que determina, né, que a Comissão Nacional de Energia Nuclear é o órgão que estabelece os limites de tolerância, medidas de controle e registros que envolvem energia nuclear, existem alguns tipos de limites de tolerância que variam de acordo com a parte do corpo atingida para a exposição do corpo inteiro determinada, né, que é seu limite 2,5. Já a radiação não ionizante e seu limite de intolerância, a legislação brasileira não estabelece limite de tolerância para esse tipo de radiação. Então a gente precisa utilizar, né, as normas americanas. O frio. Né, em atividades que trabalhadores estão expostos ao frio, não existe índice que determinam a quantificação de exposição do agente, mas considera-se atividades ao similar às câmaras de frigoríficas, né, que são os açougues e câmaras frias de supermercados, que é o que a gente encontra aqui na nossa região. A umidade, né, também não existe limite de tolerância para a exposição ao agente umidade, mas atividades em locais alagados ou atividades em trabalhadores estejam sempre encharcados, tem-se a necessidade de implantar medidas que vão minimizar essa exposição. Né? Por exemplo, as galerias de águas fluviais e lavadores de carro. O calor, né? Esse agente é responsável por uma série de problemas que afetam a saúde e o rendimento do trabalhador. E qual o limite de tolerância? A legislação brasileira estabelece que exposição ao calor deve ser avaliada através do índice de bulbo úmido termômetro de Glow, né, o IBUTIC. A interpretação desses valores dependerá das condições do ambiente de trabalho e a carga térmica, né, dessa exposição no momento da avaliação. Pressões anormais. Há uma série de atividades em que os trabalhadores ficam sujeitos a pressões anormais, isto é, pressões ambientais acima e abaixo do normal. Quando as pressões situam-se acima da pressão atmosférica normal, são chamadas de altas pressões, e quando baixas são chamadas de baixa pressão. Geralmente quem faz
escaladas, né, passam por esse tipo de alteração. Quem também faz resgate, a depender do local do resgate, vai passar tanto por pressões anormais baixas como por pressões anormais altas. A baixa pressão, né, atividades realizadas em grandes altitudes, e a baixa em tubulações de ar comprimido, máquinas de perfuração, caixões pneumáticos, trabalhos executados por mergulhadores também. Medidas de controle, né? Controle da compressão, da descompressão, medidas de controle na câmara de trabalho, medidas de controle nas instalações do canteiro de trabalho, medidas de controle relativa ao pessoal, né? Os riscos químicos. São considerados riscos químicos os agentes de poeira, névoa, fumo, gases e vapores, como eu falei antes, outras substâncias compostas ou produtos químicos em geral. A poeira. São formadas quando o material sólido é quebrado, moído ou triturado. Quanto menor a partícula, mais tempo ela ficará suspensa no ar, sendo maior a chance de ser inalada, né? E aí a gente tem os tipos de poeira, que é mineral, vegetal e alcalina. A mineral é a sílica, né? Asbesto, carvão mineral. Vegetais, a de algodão, bagaço de cana e de açúcar. E as alcalinas, que é o calcário. As névoas, né, são encontrados quando os líquidos são pulverizados, como em operações de pintura. São formadas geralmente quando há utilização de algum tipo de spray, e a gente observa geralmente suas aplicações em defensivos agrícolas, né, em agentes que tratam, né, de doenças nas plantas. Geralmente são borrifados alguns produtos que provocam essa névoa. Fumo ocorre quando um metal ou plástico é fundido, aquecido, né, vaporizado e resfriado rapidamente, formando partículas sólidas muito finas, e também gotículas que ficam suspensas no ar. Né? A gente tem a exemplo disso aí, a soldagem, a fundição e a extrusão de plásticos. Os gases são substâncias não líquidas ou sólidas que estão nas condições normais de temperatura e pressão, tais como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, entre outros. Os vapores, né, ocorrem através de evaporações de líquidos ou sólidos. Geralmente são caracterizados pelos odores, né, tais como a gasolina e os solventes. Geralmente são substâncias que você observa o cheiro bem forte. Substâncias compostas ou produtos químicos em geral são as substâncias utilizadas em diversos tipos de atividades, tais como limpeza de peças, lubrificação de motores e limpezas domésticas. Essas substâncias podem ser as seguintes: graxas, óleos minerais, né, utilização de produtos químicos para limpeza leve ou pesada, entre outros. E quais os limites de tolerância para os agentes químicos, né? O monóxido de carbono, benzeno, tolueno, poeira. Eu coloquei só para vocês terem uma ideia de que existe um parâmetro do que é suportável e do que é legislado, né? Do que é possível de ser exposto o trabalhador àquele determinado agente, certo? Reconhecimento de riscos. Os riscos nos locais de trabalho estão relacionados a características do processo de trabalho, seu ambiente e organização. Cada categoria vivencia situações particulares, e um trabalho fundamental é a identificação das prioridades de cada momento. Por exemplo, setor bancário e o de processamento de dados geralmente estão suscetíveis a lesões por esforços repetitivos. A construção civil, acidentes por queda de altura, trabalhadores rurais, né, contaminações por agrotóxicos, setor siderúrgico, a contaminação pelo benzeno, setor moveleiro, acidentes com máquina, setores subaquáticos na prospecção de petróleo, né, geralmente estão suscetíveis a acidentes de mergulho ou em águas profundas, trabalhadores químicos e petroleiros, contaminação com substâncias químicas e os agentes químicos, motoristas de ônibus, né, acidentes com veículos, e profissionais da saúde, estresse ocupacional, riscos químicos, biológicos, físicos, todos eles estamos suscetíveis também. Tá?
quais os aspectos relacionados a gente se prevenir em relação a esses riscos, né? Adotar medidas de controle de riscos existentes ou que possam originar-se no ambiente de trabalho. Adotar medidas de controle da saúde desses funcionários, tá? desses trabalhadores. Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho para informar os trabalhadores sobre os riscos existentes ou que possam originar-se no local de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar esses riscos, né, para proteger essas pessoas. Treinar os trabalhadores sobre os procedimentos que assegurem a eficiência dos equipamentos de controle coletivo e individuais, né, sobre eventuais limitações de proteção que oferecem. Determinar os procedimentos que deverão ser adotados quando houver emergência. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições, né, dispostas na segurança e medicina do trabalho. É isso, pessoal.